Olá, querido irmão e amigo, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Digital. Assista nossos vídeos, compartilhe e seja edificado. Convide o Espírito Santo, pegue a sua Bíblia e vamos aprender cada vez mais daquilo que Deus tem para nós. O tema da nossa lição de hoje é o recomeço, a fé diante da espera, confiar no tempo de Deus. Olha, esse tema é muito importante para os dias de hoje, porque nós temos muitas dificuldades para esperar. Nós queremos as coisas em cima da hora. E hoje nós vamos aprender com Abrão sobre esperar no Senhor. Vamos para a lição? O texto bíblico de hoje é: Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Gênesis 16, 2. Irmãos, concordar com o plano de Sarai foi um erro diante de Deus. Porque nós vamos aprender nessa lição que Deus prometeu um filho a Abrão de Sarai, sua mulher, e não de outra mulher. O objetivo da nossa lição é compreender que os planos de Deus não podem ser frustrados e que, quando não obedecemos, somos tomados pela impaciência. Ainda assim, Deus cumpre a sua palavra e segue com o seu plano perfeito, porque os planos de Deus não falham, mesmo quando nossa fé vacila. A Bíblia diz que mesmo quando não somos fiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Agora, é claro que isso não é motivo para que nós vivamos uma vida de infidelidade. O mesmo Deus que nos prometeu, o mesmo Deus que nos ama e quer mudar a nossa vida, ele também é justo e também nos corrige. Por isso nós precisamos prestar atenção nisso. Mas quando nós damos lugar à desobediência, aí vem a impaciência, e nessa impaciência a gente finda cometendo um pecado gravíssimo, que é a desobediência a Deus. A espera pela promessa. Gênesis 16, de 1 a 2. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Olha que coisa interessante. Deus faz uma promessa para Abrão. Nós vimos isto na aula passada, mas o tempo passa. E nós vamos ver que existe aqui um tempo. Passou um tempo daquela promessa, o filho não veio, Sara não engravidou e ela vai ficando aflita com a situação porque ela quer ver essa promessa acontecer. Então ela faz uma proposta para Abrão. Né? A proposta dela é que Abrão se deite com a sua serva Agar e tenha filhos com Agar, tenha um filho, né, com Agar, entende? E assim esse filho seria propriedade de Sara, logo ela poderia adotar como filho, porque Agar era sua serva. Agar era como uma propriedade dela. Pessoal, uma coisa interessante que a gente tem que aprender aqui. O contexto histórico do livro da história de Abraão é outro contexto, tá? O tempo de Abraão é muito diferente do nosso tempo. E aqui é um relato histórico. Então, era comum naquele tempo que as mulheres, a própria mulher, daria a serva, né, ao marido para que ele tivesse filhos, para que eles tivessem mais filhos. Porque eles seguiam muito à risca também a questão do frutificar e multiplicar. A ideia de filhos como bênçãos, e na verdade são bênçãos, né, era muito mais procurada naquela época.
Hoje nós vivemos em um tempo em que às vezes a gente fala assim, não, mas eu já tenho aqui um casal, já tenho um filho, uma filha, já é suficiente, os tempos estão difíceis, mas naquele tempo não. O nascimento de uma criança era alegria. E Abrão, ele já se sentia triste. Se você não assistiu a aula anterior, ela está disponível aqui no canal. Abrão, ele já era um homem triste porque ele não tinha um filho. E ele já tinha, inclusive, adotado o Damasceno Eliezer como filho dele. E Sarai está fazendo a mesma coisa aqui. Ela está dizendo assim, olha, se deita com H e o filho dela vai ser meu, porque eu sou a senhora dela. Então esse filho será meu. Ela está usando a mesma estratégia que Abrão havia utilizado diante de Deus. Ou seja, eu vou adotar alguém. O filho seria de Abrão, mas não de Sarai. E Deus promete um filho da promessa a Abrão, mas esse filho também deverá ser de Sarai, deverá ser de sua esposa. Então, Deus havia prometido o filho a Abrão, mas o tempo passou e nada acontecia. A espera gerou ansiedade no coração de Sarai. Veja, quando nós temos ansiedade em nosso coração, nós cometemos erros. E nós vivemos hoje em uma sociedade que quer tudo para ontem. E essa sociedade vive uma vida acelerada e essa situação provoca doenças, provoca muitos distúrbios em nós. Então a ansiedade também leva o ser humano ao pecado. Assim como nós muitas vezes queremos apressar aquilo que Deus está preparando, né? Então é um pecado. Por quê? Você concorda comigo que se eu prometer algo a você e de repente você buscar resolver isso antes de mim porque você quer isso mais rápido, não vai causar a impressão de que eu não iria fazer? Então eu posso simplesmente dizer, olha, por que você não esperou? Eu não disse que ia fazer para você? Fere um pouco a relação de confiança, entende? Da mesma forma, somos nós com Deus. E algo muito interessante aqui é que Deus, ele cumpre a sua promessa. Nós muitas vezes prometemos e não cumprimos, mas Deus cumpre. A espera testa nossa fé, mas também revela o nosso coração, tá? Então, quando nós esperamos, nós somos testados por Deus e ele também experimenta no nosso coração. A decisão precipitada. Gênesis 16, os versículos 3 a 4. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido. Depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã, ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então, olha que interessante. Já havia 10 anos que eles estavam vivendo em Canaã, provavelmente 10 anos da promessa, porque se nós observarmos o contexto bíblico, nem sempre ele acontece de imediato. Entre uma promessa e outra, passam-se anos. Então, entre aquela noite em que Deus falou para Abraão olhar para as estrelas, né? Entre aquele momento em que Deus faz com que Abraão caia em um grande sono e faz aquele ritual, pode-se passar 10, 20, 30 anos para acontecer. O nosso tempo, Cronos, é diferente do tempo de Deus, que é o Kairos. E nós devemos esperar no tempo dele, porque ele é quem faz as coisas de maneira perfeita. Então já havia 10 anos na terra de Canaã, e então ele tem relações com Agar. 10 anos, uma promessa e uma esperança, e nada aconteceu ainda, né? Eu posso compreender dessa maneira. Sarai sugere que Abraão tenha um filho com Agar, Abraão aceita,
e Agar engravida. Abrão se esquece dos detalhes da promessa, tomando uma decisão fora da vontade de Deus. Então, vamos voltar um pouco aos detalhes dessa promessa? Observa o que está escrito em Gênesis 15, versículo 4. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, este será o teu herdeiro. Eu atribuo esta passagem à pessoa de Abrão e de Sara, por quê? Porque Sara é esposa de Abrão e ela é uma com Abrão. Porque a Bíblia diz assim, ó: Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Deus está falando que Abrão e Sara terão um filho. As entranhas de Abrão, aqui, eu vejo o papel de Sara como esposa. Na verdade, ainda é Sarai, né? Deus ainda vai mudar o nome deles. Entende? Mas Abrão, ele se esquece desses detalhes. O tempo passa, a promessa não vem, e a esposa dele faz aquela proposta. O que você acha? Ela é minha serva mesmo? Ela me pertence? Então, vai dar certo. E, na verdade, não deu certo, né? Quando apressamos o tempo de Deus, criamos problemas que ele não nos pediu para resolver. Irmãos, um filho para Abrão era um problema que Deus deveria resolver, porque foi Deus quem prometeu o filho. Não foi Abrão que prometeu o filho para Deus, mas sim Deus que falou que faria dele uma grande nação, uma grande descendência, e prometeu um filho das entranhas dele, ou seja, dele e de sua esposa. Então, você consegue compreender quando Deus promete algo e eu e você queremos resolver a coisa que não é para a gente resolver? Nesse momento é para a gente descansar, é para a gente ter fé, é para a gente esperar no Senhor. Mas aí a gente tenta fazer do nosso jeito. E do nosso jeito não dá certo. As consequências da desobediência. Gênesis 16, dos versículos 4 ao 6. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em teus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: Você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou, e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Então Sarai vai punir Agar, porque Agar tem um filho, está carregando no ventre um filho de Abrão, e Agar, ela resolve então querer passar por cima da sua senhora. Porque na cabeça dela, eu sou mulher de Abrão. Eu estou com um filho dele. Então ele vai me proteger, logo eu não tenho que prestar contas para Sara. Sara é a primeira mulher de Abrão, mas nunca lhe deu nenhum filho. E vai acontecer aquela disputa dentro de casa. Quando Agar começa a humilhar a sua senhora, a olhar com desprezo para ela. Olha o problema chegando. Você já conseguiu perceber que o problema está chegando? Então, irmãos, os conflitos vão surgir. Por quê? Porque a gente resolveu fazer do nosso jeito. Porque a gente acha que vamos dar um empurrãozinho, vamos dar uma ajudinha. Eu acho que se fizer assim é da vontade de Deus. E eu quero dizer algo para você. A gente precisa fazer as coisas com oração.
A gente precisa fazer as coisas com o joelho no chão. A gente precisa fazer as coisas buscando em Deus. Escute, a fé em Deus, ela precisa ser regada com oração, ela precisa ser regada com comunhão. Entende? Porque com a fé eu posso agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas mesmo a minha fé, ela agrada a Deus quando ela está alinhada com o plano de Deus. E no caso de Abrão, o próprio Deus se manifestou a ele e prometeu. Entende? No caso de Abrão, ele precisava apenas esperar. Mas aquele tempo começa a corroer e a gente tem dificuldade então para esperar. Então, decisões fora da vontade de Deus sempre geram dor e desordem. A desobediência transforma promessas em conflitos. Certo? Então nós devemos observar estas coisas. A promessa de Deus se transformou em um conflito naquele momento. Mas Deus não vai eliminar a sua palavra. Ele honra a palavra dele. O encontro no deserto. Gênesis 16, de 7 a 10. Quando o anjo do Senhor encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: Aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. Você notou que a promessa que o mensageiro de Deus, que vem trazendo a palavra de Deus para Agar, é a mesma promessa que Deus faz para Abrão? Deus, ele faz essa promessa para Agar, sendo a mesma de Abrão, por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isso está lá em Números. Entende que mesmo diante dos erros de Abrão, mesmo diante de escolhas erradas que Abrão resolveu tomar junto com sua esposa, Deus vai cumprir o plano dele. Então, se você observar, Ismael também é filho de Abrão. Logo, Ismael está sobre uma promessa que Deus fez para Abrão. Mas Ismael não é o filho da promessa perfeita de Deus. Ismael não é o filho dessa promessa perfeita. Então, Ismael se beneficiará das maravilhas que Deus fará através dele aqui na terra, como uma grande nação, um povo numeroso. Ismael, inclusive, tem 12 tribos, tá? Mas não será com eles que Deus caminhará. Ao contrário, Ismael será como um povo que exerce oposição contra o povo de Deus. Então, é interessante observarmos isso. Ismael vai contender com Isaac, vai contender com o filho da promessa. Então, no deserto, o anjo do Senhor, o mensageiro de Deus, encontra Agar junto à fonte. Deus a vê e fala com ela, e lhe faz uma promessa também. Na verdade, ele apenas está confirmando a promessa que ele já estendeu a Abrão, porque Agar leva um filho de Abrão no ventre. Mesmo fora do caminho, Deus nos encontra e nos conduz, irmãos. Olha que coisa interessante. O anjo vai dizer para ela assim: volte para sua senhora. Sujeite-se a ela. Isso que você fez não é bonito, não foi bom. Irmãos, hierarquia. Você tem um filho de Abrão no ventre, mas você é serva de Sarai. Você precisa estar sujeita a Sarai. Não humilhe Sarai. Porque Sarai, na verdade, que futuramente será chamada de Sara, ela é a mulher em quem Deus cumprirá a promessa.
No deserto, Deus nos encontra e nos lembra que não estamos sozinhos, ou seja, Ele não deixa que a gente fique desamparado. Agora, uma lição importante que eu aprendo aqui nessa passagem é que Deus não desamparou Agar sozinho no deserto. Mas também não mandou Agar voltar e humilhar Sara e fazer o que queria. Ele mandou Agar retornar e cumprir o papel dela. Qual é o papel de Agar? Serva de Sarai, certo? É necessário observar que o melhor lugar para eu e você estarmos é no local que nos é de direito. E Deus, Ele quer que nós pensemos nisso também. O Deus que vê. Gênesis 16, de 11 a 16. E o anjo do Senhor continuou: Você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. E habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Ber-lai-roi. Fica entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou de Ismael, o filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Olha que coisa interessante, né? Então aqui o anjo anuncia que Ismael também será um grande povo, mas um povo que vai contender com o povo da promessa de Deus. O que nós vemos aqui é Deus cumprindo a sua palavra, mas ele reserva a promessa genuína, feita anteriormente a Abrão, para Abrão e Sara. Entende? Então, Agar, ela também é beneficiada por uma promessa, mas não do mesmo modo com que foi feito para Abrão. Gênesis 22:2 diz o seguinte: E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, quando Deus, lá em Gênesis 22:2, no filho da promessa de Abrão e Sara, o Isaque, que a gente vai estudar sobre ele depois, olha o que Deus fala: Pega o teu único filho, Isaque, a quem ama. Abraão só tinha Isaque, irmãos? É claro que não. Abraão tinha Ismael também. Ismael já não estava no meio dele. Ele já tinha mandado Agar e Ismael embora. Então, quando Deus falou teu único filho, não é que Deus excluiu Ismael, mas é que Deus está lembrando a Abrão: Abrão, eu ia te dar esse filho, Isaque. O outro foi fruto da sua teimosia. O outro foi fruto da sua ansiedade. O outro foi fruto da invenção de vocês. Eu tornarei um grande povo também. Mas o filho, o teu único filho, a quem a promessa se cumprirá perfeitamente, é em Isaque. Não é que Deus não vai intervir na vida de Ismael. Ao contrário, o simples fato da promessa ser feita a Agar, dizendo que o seu filho será um grande povo, já é intervenção muito grande, na verdade. Mas o que Deus queria que Abraão entendesse é que Deus deixa claro para ele que ele precisava entender que o filho era para ser Isaque e não Ismael. E também porque há um reforço aqui da segunda parte desse versículo. Olha o que Deus fala na segunda parte. Vai à terra de Moriá e oferece-o ali
em holocausto sobre uma das montanhas. Ou seja, pega o filho da promessa que eu te fiz, porque o outro não era para ser contemplado, e leva ele e sacrifica para mim. Você imagina isso na cabeça de Abrão? Mas isso é cena de outra história, né? Vamos deixar para outra aula. Vamos continuar aqui. Deus vê nossa dor, mas também vê o cumprimento da sua promessa. Irmãos, o nosso Deus, ele vê. Nosso Deus tem olhos e vê, boca e fala. A Bíblia diz que as mãos dele, os braços dele não estão encolhidos. A Bíblia diz que ele se inclina e ouve a nossa oração. A Bíblia diz que ele enxerga os justos e os injustos. O nosso Deus é um Deus vivo. Não se trata de um objeto. Não se trata de uma coisa inanimada que alguém topa e pode cair e quebrar. Eu quero que você observe bem que eu não quero aqui ofender de maneira nenhuma ninguém. Mas a Bíblia nos fala de um Deus vivo, de um Deus que vê. E eu acho interessante essa passagem, essa fala de Agar, por quê? Porque Agar, ela era egípcia. E no Egito havia muitos deuses, como há até hoje. Estátuas de muitos deuses, de todos os tipos, no Egito. Há uma variedade de imagens, de esculturas, de animais, meio homens, meio animais, ou mesmo animais, a quem os egípcios atribuem a deuses. Mas nenhuma dessas imagens faz alguma coisa. Ao contrário, se houver um terremoto, elas caem e quebram. O tempo passa e elas vão se degradando. E Agar, ela sabia, pelo tempo que viveu no Egito, da existência dessas imagens de escultura. E aqui ela fica surpresa, porque ela fala: hoje eu conheço um Deus diferente. De todos os deuses que eu já conheci, eu conheço um que me vê. Eu conheço um que fala comigo, lá do céu. Então, quando Agar dá o nome a esse Deus, de o Deus que me vê, Agar está reconhecendo que este é o único Deus verdadeiro. Agar está reconhecendo que não há outro, porque só Ele pode nos ver. Porque só Ele pode cuidar de nós. Porque só Ele pode nos buscar lá no nosso deserto e nos restaurar. E dizer: volta, cumpra o seu papel, porque eu também tenho promessa para você. Irmãos, essa passagem é linda. Esse reconhecimento de Agar impressiona, porque ela agora está conhecendo algo novo. Na verdade, ela está tendo uma experiência nova. E ela precisou ir para o deserto para ter experiência. É uma outra lição que eu aprendo aqui. Às vezes a gente quer experiências com Deus, mas a gente não quer ir para o deserto. A gente não pode se esquecer que Jesus Cristo foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E ali ele tem grandes experiências. E ele vence o próprio diabo, as tentações do próprio maligno. Então, muitas vezes nós precisamos ir ao deserto para conhecermos esse Deus que nos vê plenamente. Assim como Jó também. É no deserto de Jó que ele fala: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os teus olhos me veem. E isso é maravilhoso. Então, eu deixo essa lição preciosa para você. Conclusão: nossas decisões precisam estar alinhadas com a vontade de Deus. Precisamos aprender a esperar e confiar nele. Mesmo quando falhamos, Deus continua no controle, conduz tudo segundo o seu propósito. Esperar em Deus não é perder tempo, é aprender a confiar no tempo perfeito. E antes de nós terminarmos a nossa lição de hoje, eu quero deixar essa passagem que está lá em Salmos 33, 20 e 22. Lá está escrito o seguinte: a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome.
esteja sobre nós o teu amor leal, Senhor, como em ti está a nossa esperança. Salmos 33, 20 a 22. Agora é interessante, né? Certamente o amor de Deus está derramado sobre nós. Lá na cruz, o Senhor já pagou o preço. Ele já revelou o grande amor dele. Como diz lá em João 3,16, a primeira parte, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho. Mas eu pergunto para você, observa bem o que o versículo diz, esteja sobre nós o teu amor leal, Senhor, como em ti está a nossa esperança. Aí eu pergunto para você, você está esperando no Senhor? A sua esperança está no Senhor? A passagem começou dizendo assim, ó, a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. Faça um exame, um autoexame. Será que eu estou buscando a Deus, depositando a minha esperança no Senhor? Ou será que eu fico aflito e quero resolver todas as coisas na hora e, como diz aí o ditado popular, né, meto os pés pela cabeça? Será que você não está se apressando à toa? Será que você não precisa ouvir mais do que o Senhor tem para ti? Mais comunhão com Deus? Mais busca antes de tomar decisões que muitas vezes são importantíssimas para a nossa vida? Eu termino essa lição deixando esse pensamento para você, que você possa fazer essa reflexão. Muito obrigado por ter ouvido a nossa lição até aqui. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Temos mais vídeos aí, né? Nós já estamos, esse é o 13º vídeo. E eu convido você a maratonar conosco, a ouvir as lições que Deus tem colocado em nosso coração e ser edificado. Aqui embaixo na descrição você vai encontrar uma pasta com as lições. Você também pode apoiar o nosso projeto compartilhando os nossos vídeos, nos ajudando em oração, nos dando uma oferta também, se for do seu agrado, assim que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa crescer cada vez mais através dessas palavras maravilhosas. Até a próxima lição. Fique com Deus.